problema, até formar público. Acabamos de entrar, tá certo? Vamos, o público se formando. Daqui a pouco Olha aqui, voltou o Alexandre aqui, só um pouquinho. Alexandre, vou te botar no bastidor ali. Chegando. Vamos lá. Começamos? Boa noite a todas e todos. Eu sou Benedito Tadeu César, cientista político e um dos coordenadores do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Hoje nós fazemos mais um debate mensal de conjuntura política. Daqui a 15 dias nós teremos o debate de conjuntura econômica e hoje nós teremos um cientista político de São Paulo, falando de São Paulo, Cláudio Gonçalves Couto, foi meu colega de doutorado, e a Silvia Capanema, falando de Paris. A Silvia é historiadora, depois nós vamos dar os dados completos. A Naya Oliveira, socióloga e colega de comitê, também vai me ajudar aqui nessa mediação. Nós não somos profissionais, né, de comunicação, vamos cometer alguns gafes, provavelmente, né, mas é a vida. Bom, eu vou fazer uma pequena abertura. Primeiro, eu vou pedir para quem está nos ouvindo clicar ali, fazer como todos aqueles apresentadores chatos de live, clica ali na mãozinha, né, para curtir a nossa live e se inscreve no canal, tá? Nós temos, né, o canal do comitê que está transmitindo pelo YouTube, temos a Rede Soberania, que na verdade é quem faz, né, todo o esforço aqui, dá todo o suporte técnico para a gente estar fazendo esse trabalho, a Rede Soberania e o Jornal Brasil de Fato, e estamos transmitindo também, além dos canais do comitê, nós estamos transmitindo também agora, a partir de hoje, pelo Jornal Já Porto Alegre, tá? Pelo site do Jornal Já Porto Alegre. Bom, eu vou fazer uma rápida introdução, que nem é tão rápida assim, eu fiquei trabalhando no texto, tentando diminuir, e depois eu passo para a Naya e depois passo para os nossos convidados. Eu vou começar dizendo o seguinte: nós estamos vivendo o governo dos necios, né? O governo dos que admiram a ignorância e se orgulham de ser ignorantes. Talvez mais do que nunca a frase do general Francisco Milan Astray esteja atual, né? Quando ele gritou: abaixa a inteligência e viva a morte. Em todo o mundo a democracia está em risco, e no Brasil em particular. Para a gente ficar só nos fatos mais recentes do Brasil, eu vou fazer um rápido retrospecto, porque não dá até para falar de tudo, né? Vou começar por hoje. Hoje de manhã, tinha uma mesa virtual sobre a pandemia do coronavírus, que reuniu pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, e era um evento da SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso pela Ciência, e essa mesa foi invadida por manifestantes que proferiam insultos, falando em inglês, ou com sotaque em inglês, e insultos racistas, falas sexistas, e um deles portava uma imagem do Adolfo Hitler. Ontem, Bolsonaro, acompanhado de vários ministros e empresários, meio que invadiu a STF para cobrar do seu presidente que ele coibisse os governadores que estão adotando medidas de isolamento social e para solicitar que não sejam coibidos os atos ilegais que ele próprio pratica. Na terça-feira, Bolsonaro, por 2 vezes, mandou que o repórter calasse a boca, comportamento que não foi utilizado sequer pelos generais ditadores do período de 64 e 85. No final de semana, Bolsonaro participou pela enésima vez de manifestações convocadas pelo Gabinete do Ódio por milhares de robôs contra o STF, a Constituição Federal e pela intervenção militar no país. Na semana passada, depois de ter exonerado o ministro de Saúde, que defendia isolamento social, o presidente forçou a exoneração do ministro da Justiça, o antes idolatrado Sérgio Moro, que saiu atirando e provocou a reação do Procurador-Geral da República, que solicitou ao STF a abertura de inquérito para investigar acusador e acusado.
Visando recompor sua base parlamentar, Bolsonaro se aliou ao Centrão, contrariando o discurso moralista e de austeridade com o qual se apresentou como antissistema e contra tudo que está aí. Semana passada, a cada semana, Bolsonaro avança alguns passos. Provoca os presidentes da Câmara e do Senado, ataca o STF, os governadores, enquanto aumenta o número de militares no governo, agindo sempre em defesa da democracia, segundo suas palavras. Frente às reações aos seus ataques, Bolsonaro se desculpa, recua um pequeno passo, que aplaca as reações e permite que ele volte a atacar e avançar no dia seguinte. Por parte da população, Bolsonaro ainda consta com um razoável percentual de aprovação e milhares de seus seguidores, muitos deles armados, se manifesta pedindo o fim do isolamento social, a volta à ditadura e a intervenção militar. As perguntas que ficam são as seguintes: Bolsonaro prepara-se para deflagrar um autogolpe? O autogolpe já está em curso, como alertam alguns analistas. Por que não ocorrem reações efetivas aos avanços neofascistas de Bolsonaro e seus seguidores por parte das autoridades públicas e da maioria da população? Para discutir essas questões, nós estamos reunindo hoje, como eu já falei, o Cláudio Couto, que é cientista político, professor da FGV de São Paulo, coordenador de mestrado profissional em gestão e políticas públicas e editor do canal no YouTube e do podcast Fora da Política Não Há Salvação. E também a historiadora Silvia Capanema, professora associada da Universidade de Paris 13, Sorbonne Paris 9, deputada do Departamento de Saint-Denis, do PCF, presidente da bancada Insumir Comunista, além de presidente e cofundadora da Rede BR, Rede Brasileira pela Democracia no Brasil. Eu vou, antes de passar a palavra aos convidados, passar a palavra para a Naya, que eu já disse que é socióloga, nossa colega no comitê, que vai fazer um breve comentário inicial. Naya, por favor. Então, boa noite. Eu quero agradecer a presença da Silvia e do Cláudio e quero avançar um pouquinho na história do comitê, que em abril fez 4 anos, e aqui publicamente fazer um agradecimento ao trabalho incansável de algumas pessoas, como o Benedito, o Mário Madureira, a Maria da Graça Bulhões, a Jucemara Beltrame, ao Volney Picolato, ao Vinícius e a Denise Galeazzi, que levam com muita garra as ações desse comitê, hoje tão necessário frente à conjuntura política, econômica e social que nós vivemos. Quero agradecer também ao nosso jornalista Luiz Miller, da Rede Soberania, que sempre acompanha nesses debates. E vamos em frente. O Cláudio, nós pretendemos que desenvolva uma abordagem mais a nível nacional, e a Silvia nos traga uma visão da imagem do Brasil na Europa, já que a Silvia é uma das coordenadoras da Rede de Apoio à Democracia ao Brasil. Então, muito obrigada. Vamos lá ao nosso debate. Cláudio, começa, por favor. Então tá ótimo. Bem, obrigado primeiramente pelo convite da Rede Soberania. Conversei com o Tadeu César esses dias, acho que está um pouco do ruído do seu microfone. Aí, melhorou. Né? Dá um mute. Agradecer por estar aqui, por ter a oportunidade desse debate. E vocês me ouvem bem? Eu tive a impressão que alguém não estava me ouvindo bem. Agradecer, então, a oportunidade do debate e vou começar minha fala aqui tratando de maneira um pouco mais genérica das características desse governo, para que a gente, numa tentativa de entender as características desse governo, talvez eu vá até, num primeiro momento, falar coisa aqui que, evidentemente, todo mundo já tem em vista, mas acho que é necessário retomar essas questões para poder construir
um argumento, poder construir uma discussão. Eu creio que nós estamos diante de um governo que é absolutamente sui generis, né? Nós nunca tivemos, no Brasil, seja em período democrático, seja em período autoritário, um governo que reúna as características desse que nós temos hoje aqui, né? A começar pela própria figura do presidente da República, né? O presidente da República é uma figura que desempenhou, ao longo de toda a sua trajetória política, um papel absolutamente marginal no sistema político. Alguns, às vezes, o descrevem como outsider. Claro que a gente pode ter uma discussão sobre a própria ideia, o próprio conceito do que seja um outsider. Mas o que eu diria é que, muito mais do que propriamente alguém que possa ser considerado como proveniente de fora do sistema político, mais do que isso, ele é necessariamente um político marginal. Ou seja, um político que, durante os seus 7 mandatos na Câmara de Deputados, sempre teve um papel secundário do ponto de vista do exercício de uma liderança efetiva no Congresso, uma função específica dentro do seu próprio partido, ou no âmbito das comissões, ou mesmo no âmbito institucional da Casa como um todo. Tanto é assim que jamais foi um relator de projetos de lei importantes, ele jamais foi um propositor de projetos de lei importantes, aprovou 2 projetos ao longo de todo esse período, e projetos bastante secundários e muito vinculados aí à atuação corporativa dele, um deles, inclusive, o projeto coletivo, que tem muito a ver com algo que recentemente foi, de novo, retratado na sua maneira de pensar políticas públicas, que é a questão do medicamento, naquela época da fosfoetalonamina, né, aquela pílula do câncer, como era conhecido, sem nenhuma comprovação, criou lá uma lei com alguns outros parlamentares para poder haver distribuição pública desse remédio, isso depois foi brecado pelo judiciário, mas jamais presidiu uma comissão, quando foi candidato a presidente da casa, teve menos de 1% dos votos, nunca foi líder do seu partido, e acabou se tornando muito mais conhecido pelo caráter folclórico, né, por ser esse deputado do discurso ultrajante, do discurso de ódio, do que propriamente pelo seu destaque como uma liderança parlamentar típica, né? Então, essa é a figura de Jair Bolsonaro. De modo que, há pouco tempo atrás, evidentemente, ninguém levava muito a sério, né, a sua candidatura. As primeiras pesquisas de intenção de voto que aconteceram logo depois das eleições de 2014, né, já no começo de 2015, né, até mais ou menos metade do ano, sequer consideravam Bolsonaro como um candidato, embora ele já estivesse naquele momento em campanha, né, porque não era visto como um nome a ser levado a sério, um nome a ser considerado de maneira relevante. Só que depois, quando ele entra nas pesquisas, ele não apenas aparece com algum destaque, como vai crescendo devagar e sempre a cada nova pesquisa que se realiza. E eu diria que boa parte desse crescimento tem a ver justamente, em boa parte, com essa característica do político, ou seja, esse político ao mesmo tempo marginal e de discurso ultrajante. Claro que ele tem um núcleo duro de representação, que são as bases das polícias militares, são as bases das Forças Armadas, quando a gente se refere à tropa, mas sobretudo das polícias militares nos estados. Essas forças policiais sempre tiveram no Bolsonaro alguém que vocalizava os seus clamores, as suas demandas corporativas. E aí, consequentemente, né, conseguiu garantir não só a sua própria eleição a partir dessa base, mas, digamos, combinou esse caráter do político folclórico com o político que atuava como representante de um setor específico da sociedade, com, claro, todas as características que nós sabemos que tem esse setor, do ponto de vista do emprego da violência, do ponto de vista de uma visão conservadora de mundo, né, de uma visão, para dizer o mínimo, pessimista, se a gente poderia assim dizer, ou cética com relação a questões como direitos humanos, enfim. E Bolsonaro, evidentemente, carregava isso. Foi essa condição de político marginal que o tornou um candidato preferido de todos aqueles que negavam a própria ideia de política. A negação da ideia de política é um elemento importante na eleição de Bolsonaro, explica essa eleição de Bolsonaro. Por mais que pareça, na prática, contraditório, que possa ser um negador da política, alguém não apenas com 7 mandatos de deputado federal nas costas, mas meio mandato de vereador, como ainda tendo eleito todos os filhos para cargos públicos. Né? Você fala, bem, mas esse indivíduo ele pode até ser desimportante como ator político, mas ele de forma alguma deixa de ser alguém inserido na disputa política profissional, na atuação política profissional. Ainda assim, por conta desse comportamento, dessa marginalidade, ele é capaz de incorporar essa condição de negador do sistema.
Um aspecto interessante, a gente escutava de uma série de pessoas, inclusive de colegas que estudam aí processo eleitoral, estudam a política brasileira, muitas vezes dizerem coisas do tipo, olha, na hora que ele abrir a boca e falar alguma barbaridade, ele vai se dar mal na campanha. Sendo que, na realidade, eu entendo que ele apenas tinha um desempenho importante na campanha, que depois o levou a ser eleito, porque dizia o que dizia. Ao dizer o que dizia, é que ele catalisava aqueles sentimentos de negação, né? Tanto da política como, em parte, e esse é um outro aspecto importante, da esquerda, né? A sua posição de ultradireitista, num período em que havia um grande desgaste da esquerda de modo geral e do PT em particular, faziam do antipetismo associado à posição de sistema um instrumento fundamental para que o Bolsonaro, de fato, se catapultasse a essa condição. Agora, esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento importante, para além dessa marginalidade do político, que explica ele ter chegado onde chegou e até a sua maneira de continuar agindo, é o familismo levado ao núcleo duro do governo federal. Nós jamais vimos uma situação como vemos hoje, da família nuclear do presidente da República ter uma importância tão grande no processo político como tem nesse momento, né? E não é apenas um filho, são pelo menos 2 deles com uma forte influência no cotidiano da administração federal, né? Um que influencia boa parte da comunicação, que consegue inclusive levar à demissão de ministros, à indicação de pessoas para cargos importantes, outro que é um importante articulador da política externa desse governo, né? Que pensa questões da política externa, faz parte das comitivas nas viagens internacionais, se reúne com altos mandatários de outros países. Ou seja, é uma situação sui generis, não é à toa que esse filho a quem eu me refiro, o Eduardo, ele foi, inclusive, cotado pelo presidente para ser embaixador em Washington, né? O cargo mais importante da diplomacia brasileira no exterior, entregue para o filho, né? Como dizia o presidente da República, entregar o filé mignon para o meu filho, né? Enfim, o que acaba acontecendo é que essa peculiaridade também é significativa nesse governo, porque ela, primeiro, é uma fonte constante de tensão interna, né? O elemento familiar cria dificuldades na gestão interna desse governo, que faz com que o presidente muitas vezes se desentenda com a sua ala militar, com os setores, digamos, mais propriamente técnicos que ocupam posições do governo, né, e que não vão compartilhar de posições como essas posições da família, ou mesmo da parte da sua base dentro do Congresso, que era muito reduzida, parece que agora começa a se expandir, mas a gente não sabe o quanto ela não é sujeita a uma série de chuvas e trovoadas, na medida em que essa interferência familiar em decisões importantes, inclusive no que se refere à articulação política, não possam vir a afetar também essas negociações. Então, esse é um dos elementos cruciais. Nós temos aí filhos que são uma espécie de ministros sem pasta desse governo e que têm uma influência determinante em decisões, e mais do que isso, decisões não apenas porque eles dão palpite no que deve ser decidido, mas o presidente também decide olhando para eles de maneira especial. Todo o problema envolvendo agora a demissão do Sérgio Moro e relacionado à Polícia Federal passa pela questão familiar, pelas investigações que a Polícia Federal faz e que começam a se aproximar dos 3 filhos, não só de 2, mas de 3. Um, por conta da relação com as milícias no Rio de Janeiro, a rachadinha, tudo aquilo que a gente sabe, o Flávio Bolsonaro, o senador. Outro, pela conexão com o gabinete do ódio, com a disseminação de fake news, a articulação dos atos antidemocráticos que têm sido feitos, né? E o terceiro, né, por também fazer parte desse gabinete do ódio, né, e, sobretudo, dessa rede virtual que ataca adversários, ataca mais do que adversários, inimigos políticos do bolsonarismo, porque todos aqueles que poderiam, num contexto normal de democracia, ser vistos como adversários, são transformados aí em inimigos. Terceiro aspecto importante desse governo, que me parece crucial para a gente entender o que se passa, é a forte presença militar dentro do governo, que muitas vezes, como eu já apontei, tem tensão com o outro elemento, que é o elemento familiar, mas ainda assim é uma característica fundamental. Nós não tivemos, desde a redemocratização, e talvez sequer durante o regime militar, uma presença tão massiva de militares, não apenas em cargos de posição ministerial, e no caso do Palácio do Planalto, o gabinete é inteirinho ocupado por militares, ironicamente, até militar na Casa Civil, né, até militar no Ministério da Defesa, que deveria ser um instrumento de controle dos civis sobre os militares, ou seja, subvertendo
esse tipo de diretriz que as democracias normalmente têm, mas aí, diga-se a verdade, isso começa com Temer. Bolsonaro apenas deu continuidade a essa escolha, porque Temer já havia colocado um militar nessa posição, mas essa presença de militares também no segundo escalão do governo, até no terceiro escalão, em uma série de posições país afora, ocupando lugares que originalmente são ocupados ou por burocratas de carreira civil, ou até por pessoas que vêm de fora da administração pública, mas que são, na realidade, profissionais das áreas em que atuam, né, e que não estão ali pelas suas credenciais militares. Nós vimos agora, inclusive, com a mudança no Ministério da Saúde, hoje mesmo saiu uma reportagem sobre isso, um profissional da área de saúde, que inclusive é aí do Rio Grande do Sul, né, de longa trajetória no Ministério da Saúde, que saiu declarando que nunca havia visto uma coisa igual, uma ocupação de posições normalmente ocupadas por gente da área de saúde pública, sendo ocupada por militares, que não têm nenhum conhecimento, seja da saúde, seja especificamente da saúde pública. E por que isso? Com que justificativa? A justificativa é que os militares são organizados. Mas isso não é suficiente para explicar porque alguém vai ocupar um cargo como esse, como no caso do IBAMA, enfim, como uma série de outras situações, se a gente for fazer a lista aqui, não termina hoje, mas que são realmente significativas desse ponto de vista dessa militarização do governo. Né? Algo que não é, desse ponto de vista, exclusivo do bolsonarismo. A gente vê isso com sinal ideológico invertido na Venezuela chavista, em que você também tem uma massiva presença de militares no governo, inclusive como uma forma de cooptar os militares para o apoio ao próprio governo, e claro que isso produz uma situação complicada, porque qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de ataque mais efetivo ao governo é uma situação que, digamos, cutuca os militares, que pode trazê-los ao proscênio da disputa política, e isso, evidentemente, é sempre um motivo de preocupação, ainda mais num país com o histórico que nós temos. Quarto elemento, né? Quarto elemento é o extremismo ideológico. Né? O Benedito Tadeu César falou um pouquinho antes de mim aí, mencionando a questão do neofascismo que caracteriza esse governo. E eu acredito, e já faz muito tempo, que, de fato, essa é uma categoria que tem que ser usada para entender o que está presente no bolsonarismo. Não se trata de uma direita radical no sentido comum do termo. Por exemplo, Ronaldo Caiado, que até outro dia era um apoiador do presidente, ele pode ser considerado um membro da direita radical, mas eu acho difícil classificá-lo exatamente no sentido próprio da palavra, não para usar isso como xingamento, como um fascista. Bolsonaro não, Bolsonaro é efetivamente alguém de perfil fascista. E por que isso? Porque nós estamos falando não apenas de radicalidade ideológica, mas nós estamos falando de irracionalismo, que aparece em uma série de situações, aparece no anticientificismo, aparece no anti-iluminismo desse governo, esse irracionalismo, que inclusive é uma das razões que explicam o rompimento do Caiado com ele, só para a gente notar como essas coisas se diferenciam ali. Talvez o irracionalismo seja o elemento fundamental para entender esse governo. Diria que a gente tem que voltar um pouco, inclusive, àquela leitura frankfurtiana sobre o irracionalismo como um elemento central da emergência do fascismo, como esse eclipse da razão que a gente vive hoje no país. Acho que esse é um fato fundamental para entender aquilo que se passa aqui. Mas, além disso, o culto à violência, né, o lema aí lembrado, né, daquele franquista, daquele fascista espanhol, né, viva la muerte, abajo la inteligencia, é muito significativo do que se passa nesse governo. É realmente um governo que cultua a morte, né? E nesse cenário de pandemia, talvez isso esteja mais evidente do que nunca. O desprezo pela vida dos outros, né? O desprezo pela vida humana, né? A dancinha da morte, inclusive feita pelos bolsonaristas, como uma forma de satirizar o isolamento social e satirizar aqueles que defendem tal tipo de medida, isso está naquele caldo de cultura. Agora, não está só aí, está também no uso da arminha como símbolo de campanha, no 38 como número escolhido para ser o do partido do presidente. Ou seja, inclusive do ponto de vista simbólico, esse culto à violência está o tempo inteiro presente em uma série de elementos desse governo. Então, isso combinado ao irracionalismo, combinado à intolerância, né? Porque é também um governo de uma profunda intolerância. Né? A incapacidade de lidar com o contraditório, com a crítica, os ataques à imprensa passam em boa medida por aí, né? Aquela coisa de mandar jornalista calar a boca, mas o ataque ao Supremo, o ataque ao Congresso, o ataque a qualquer opositor, e mesmo essa entrevista grotesca de ontem, não sei quem teve a oportunidade de ver depois, da Regina Duarte, é um sinal disso, ou seja, da pessoa que não aceita qualquer tipo de questionamento,
né? Não consegue perceber a importância que há no questionamento do agente público, e que isso é, evidentemente, um elemento central. E, finalmente, né, o que me parece o quinto aspecto importante desse processo, eu não vou entrar tanto nele, acredito que ele vai ser mais tratado depois. A questão da política externa. Essa política externa que é de um alinhamento subserviente, de um alinhamento automático, mais do que aos Estados Unidos, ao trumpismo, talvez a gente possa dizer, e a Israel por conta de uma dupla situação em Israel, que é, de um lado, a posição de Israel com relação aos palestinos, em boa parte, o apoio a Israel passa por essa postura violenta, por essa postura que viola a legislação internacional do governo israelense, historicamente, e mais ainda agora, com Netanyahu, em relação aos palestinos, mas também pelos laços que o governo tem com os evangélicos, que enxergam o apoio a Israel um elemento importante da sua articulação política. E daí, essa articulação política do governo com os evangélicos, que é mais um traço das suas características ideológicas, essa não separação entre religião e política, uma violação constante da ideia de um Estado secular, de um Estado laico, né? Isso também aparece como um elemento importante a explicar esse alinhamento na política externa de Israel. Daí, nessa manifestação de alguns dias atrás, nós termos as bandeiras dos Estados Unidos e Israel no Palácio do Planalto, né, ladeando o presidente quando ele foi lá receber os seus apoiadores. É uma situação surreal, inclusive no exterior ela causou espécie, e inclusive em Israel ela tem causado espécie e até uma certa dose de indignação. Isso para pensar, digamos, as características que a gente pode dizer que são os sustentáculos desse governo. O que esse governo se transformou a partir do momento que toma posse e começa a operar? Num governo de conflito permanente, de enfrentamento permanente, de não construção, pelo contrário, de desconstrução, primeiro, de uma série de políticas públicas, de uma série de áreas, área ambiental, área de direitos humanos, na área de políticas sociais, enfim. É um processo de desconstrução, de desestruturação, inclusive no âmbito administrativo. Muitas das medidas que tomam na área do executivo são medidas no sentido da desconstrução, na área científica, na área educacional, enfim, é uma gama ampla de setores nos quais, do ponto de vista administrativo, se opera um processo de desconstrução. Talvez o mais emblemático disso mesmo, não é o único, mas, a meu ver, o mais chamativo, talvez o que sintetize um pouco a estratégia, é realmente o que se verifica na área ambiental, né, em que você pune o fiscal do IBAMA que cumpre a sua obrigação funcional, né, em que você exonera aqueles indivíduos que estão no encargo de atividades fundamentais do processo de fiscalização, em que você defende o violador da legislação ambiental e ataca o responsável por fazê-la implementar. Eu diria que isso, a área ambiental, de alguma forma, sintetiza essa característica que é mais generalizada de desconstrução de tudo aquilo que acontece. Mas, segundo, o enfrentamento institucional com os outros poderes, com o Supremo, com o Congresso e, mais recentemente, isso começa no final do ano passado e recrudesce no começo desse ano, se acelerando depois, se aprofundando como problema com o início da pandemia, o enfrentamento no plano intergovernamental, com governos estaduais e municipais, a afronta aos governadores. Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha visto enfrentamentos do Bolsonaro com governadores como do Rio, de São Paulo, do Maranhão, da Bahia, isso já havia acontecido antes do início da pandemia, alguns que até foram seus aliados na eleição, outros que são claramente seus opositores, o que mostra que o problema é mais geral, não é só uma questão, ele ataca os governadores do PT ou do PCdoB, não, ele ataca até o Dória e o Witzel, né? Ele entra nessa frente também. Quando também faz aquela chantagem tributária, dizendo que se é para baixar o preço do combustível, os governadores podem, e no que começa a pandemia, questionando as medidas de isolamento social, questionando a autonomia de municípios e estados para agir aí. Daí que, inclusive, a atuação do Supremo Tribunal Federal nessa frente foi crucial, porque assegurou essa autonomia. Hoje mesmo, o governador do Maranhão comemorava, por exemplo, a aquisição de respiradores que venceram o bloqueio que o governo federal, inclusive por meio da Receita, colocava essa aquisição, né, em uma ação empreendida junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo tem sido crucial para, nesse enfrentamento com o nível subnacional de governo, né, conter o governo federal nos seus ímpetos autoritários. Mas claro que isso se reflete de outro lado, onde? Na briga com o Supremo. Aquela marcha ao Supremo Tribunal Federal feita no dia de ontem, né, em que se vai ali conversar com uma comitiva de empresários,
com o presidente do Supremo, tentando intimidá-lo para que o Supremo tenha uma posição diferente, é claramente um sintoma desse outro enfrentamento. Na verdade, eles vão se reforçando uns aos outros. Outro aspecto importante desse governo em curso, a sua guerra cultural, né, que tem relação com o processo de desconstrução que eu já apontei, mas que o ultrapassa, né, que aparece na arena externa, na política externa, mas que está muito focado na política cultural propriamente dita, na política de ação afirmativa, que foi totalmente desmantelada, e mais do que isso, atacada, nas políticas educacionais, né, na política científica, inclusive em termos do que se financia ou não se financia, pesquisa que presta, pesquisa que não presta, enfim, em uma infinidade de frentes em que essa guerra cultural se faz presente. Às vezes com a mão direta dos assim chamados olavistas, né, os seguidores lá do subsofista da Virgínia, e em outros casos, né, não apenas por meio dos olavistas, por outros setores do governo, que também são setores bastante radicais e anti-iluministas, né, mesmo sem estarem necessariamente de forma direta alinhados ao olavismo. E, por fim, uma associação entre digamos, uma dupla face do que a gente poderia chamar de afirmação e negação do liberalismo, né? Ultraliberal do ponto de vista econômico, né? Ou seja, um ultraliberalismo da escola de Chicago dos anos 70, né? Que sequer hoje, talvez, economistas de Chicago ainda levem a sério, o Guedes evidentemente encarna isso, e no outro lado, um iliberalismo político, né, a negação da separação de poderes, a negação do pluralismo, a negação da ideia de competição política, do contraditório, da imprensa livre, enfim. Tudo aquilo que, de alguma forma, são características das democracias liberais e que o bolsonarismo claramente ataca. O que é também um elemento, não só do que a gente pode classificar como populismo, de um modo geral, esse atropelo de instituições, esse liberalismo, isso ocorre em outros cenários, mas também, pelo seu elemento irracionalista, também um elemento fascista. É bom lembrar que o fascismo, quando emerge, também emerge atacando não só a esquerda, mas atacando o liberalismo como sistema político. O liberalismo não tanto econômico, mas fundamentalmente político. Daí que ele pode ser ultraliberal na economia e antiliberal do ponto de vista político. Acho que essas são as características que levam o governo até o momento que a gente chegou agora. Que qual é? É um momento que me parece de caminhar para forçar efetivamente algum tipo de ruptura. O curioso é que dá uma no cravo, dá outra na ferradura. Ao mesmo tempo que exacerba o enfrentamento, marcha sobre o Supremo, o presidente vai prestigiar a gente que pede AI-5, que pede fechamento das instituições, que pede banimento da oposição e coisas do tipo, ele busca um acordo com o Centrão. Né? Me parece que aí o que existe é, sobretudo, um elemento pragmático. Né? Eu me lembro de uma certa ocasião, só para ilustrar de forma um pouco divertida aqui o que eu estou querendo dizer, de um documentário que eu vi sobre o Tim Maia, em que o Tim Maia aparecia dizendo o seguinte, que o maior problema do mundo é o dinheiro. Enquanto houver dinheiro, o mundo vai ser uma porcaria e o mundo só vai ser melhor quando o dinheiro acabar. E aí ele conclui dizendo assim, só que enquanto esse dia não chegar, que não me falte algum. De alguma forma, eu diria que o enfrentamento do Bolsonaro com as instituições tem um pouco dessa lógica. Ou seja, a gente quer arrebentar as instituições, quer fechar o Congresso, quer fechar o Supremo, mas enquanto não chega esse momento, deixa eu me garantir com o Centrão, porque pelo menos eu bloqueio decisões do Congresso que possam vir contra mim. Enquanto isso durar, tá bom, talvez eu ganhe tempo para poder chegar aonde eu quero, ou seja, dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Para quem começou o governo, e mesmo fez a campanha negando qualquer tipo de coalizão, e de fato, no começo desse governo, esse governo não fez coalizão, e pior, o pouco de apoio que ele tinha no Congresso, como o seu partido, o partido pelo qual se elegeu, o PSL, ele desmontou. Buscar o apoio do Centrão agora é muito emblemático. Agora, não me parece que essa busca do Centrão seja alguma coisa que signifique, pronto, agora o bolsonarismo de coalizão começou. Me parece que é outra questão, é muito mais ganhar um fôlego para seguir nessa escalada de ruptura institucional. Obrigado, Cláudio. Excelente análise. Naya, quer passar a bola para a Silvia? Professora, doutora em História, ela é uma espécie de vereadora em Camboim, e com larga experiência também no trabalho de periferia, com relação os seus estudos foram voltados para a Primeira República, a escravidão no Brasil,
E, Silvia, a nossa questão hoje é qual a imagem do Brasil lá fora? Como a Europa está vendo o Brasil hoje e o governo Bolsonaro? Obrigada. Vocês têm como estão ouvindo bem? Sim. Então, vou começar. Queria, primeiro, antes de tudo, agradecer, né, a Nay Oliveira, que é uma companheira já de bastante tempo, o Benedito Tadeu César, e pelo convite, o Cláudio Couto pelas análises, eu dividir esse espaço hoje, com prazer. Então, a Naya disse algumas palavras, né, para apresentar. Então, dizer que eu tenho hoje eu sou um equivalente a um deputado estadual, um pouco inferior, porque a França há mais poderes locais, assim, da região de Saint-Denis, da Seine-Saint-Denis, que é a periferia de Paris, uma periferia bem popular, né? E também professora, sou historiadora, professora na Universidade de Paris 13, que também fica aqui na periferia, e também com colegas historiadores e colegas artistas, nós fundamos desde do início de 2009, em janeiro de 2019, desculpem, fundamos o que nós chamamos a Rede Europeia pela Democracia no Brasil. Eu sou uma das fundadoras. Então, faz parte dessa cultura de diferentes redes que foram criadas na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo, né, para denunciar o que vinha acontecendo no Brasil em termos de ameaça à democracia, em termos de ameaça às conquistas sociais e tentar trabalhar por causar impactos diferentes aqui na França, no caso, né, mesmo se nós temos um nome europeu, mas, né, mais Europa francófona, e trabalhar com ações de impacto, né? A nossa última ação, inclusive, foi na ocasião da vinda do presidente Lula à França, a Paris, para receber o título de cidadão honorário. Isso foi feito dia 1º, dia 2 de março. Nós fizemos um grande evento no Théâtre du Soleil, um evento de recepção e de comemoração, né, com o discurso do Lula, da Dilma e do Haddad, e também a presença dos comitês diferentes que apoiaram a liberação do Lula no exterior. E foi o nosso último ato, né? E ele até marca bem assim o que seria antes da crise sanitária vir da forma que veio, né, com o fechamento total. É preciso dizer que aqui na Europa, eu até vou retomar, assim, existe uma tradição já desde 2016 de movimentos, de articular grupos políticos associativos, ONGs, existem outras, né, grandes e muito ativas, e principalmente desde 2016, para denunciar o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. E a importância dessa articulação, né, de cidadãos, que é muito bem representada no filme do Philippe Galvão, que representa bem essa resistência na França ao golpe contra Dilma, e esses movimentos, eles influenciaram de uma certa maneira, isso é bem visível, a leitura das mídias e a leitura, a opinião aqui na Europa, né? A narrativa ou o discurso sobre a situação brasileira. Então, isso foi bem visível, eu gosto muito de citar esse exemplo, na época do golpe contra Dilma. Claro que o Humanité era um jornal já que estava bastante denunciando isso há muito tempo, né? Que tinha um golpe se articulando contra Dilma. Os outros órgãos estavam assim decididos se aquilo era golpe ou não era golpe. No caso do Le Monde, teve uma manchete de um artigo que era "Isto não é um golpe", né? E com esses movimentos articulados, na época existia um que chamava MT18, nós ainda não existíamos enquanto REDBR, né, enquanto Rede Europeia pela Democracia no Brasil. Nós existimos enquanto Associação Arbre, que é uma associação de pesquisadores aqui na França, que nós criamos, né, pesquisadores sobre o Brasil. Só que a Associação Arbre ela não tinha ainda essa vocação política, né, de ser assim, de colocarmos como intelectuais públicos nos dizeres, né, do Boaventura de Souza Santos. E
por isso que nós fomos criar o REDBR. Mas na época, em 2016, nós fizemos, várias pessoas escreveram o Le Monde, e o Le Monde teve que escrever um editorial dizendo que havia se enganado, que o que acontecia no Brasil, mesmo se ele dizia de forma nuanceada golpe, era sim algo suspeito do ponto de vista democrático, era um impeachment bastante suspeito. E a partir de então, praticamente, inclusive os mídias de direita, mas praticamente todos, né, o Le Monde, os grandes, as televisões, tudo que foi dito sobre o Brasil era para denunciar essa chegada de uma extrema-direita que ameaçava a democracia, como foi dito pelo colega, uma extrema-direita com aliança com o neoliberalismo, que para muitos nós vamos analisar como uma forma de pinochismo atrasado, né? Quer dizer, nos dias de hoje, e como se fosse uma reatualização, né? E isso, como outros historiadores que nós temos na associação, vão demonstrar também essa continuidade de uma direita conservadora que continua e que vai reaparecer com esse golpe. E isso aparece em todos os mídias. Agora, para dizer que no momento atual, as novíssimas questões, ameaças à democracia, elas existem, né? Mas o que, como diria o Albert Camus na Peste, né? Hoje o único assunto é a peste, não é? Então, o único tema mesmo é o Covid e a luta contra o coronavírus e a situação do coronavírus pelo mundo. Então, Bolsonaro vai reaparecer, mas vai reaparecer a partir desse olhar sobre o coronavírus. Então, o que vai aparecer desde o início é uma denúncia, sim, das atitudes dele, aquele discurso dele dizendo que o Brasil não podia parar, que ele era atleta, tudo isso vai repercutir, inclusive, em uma imprensa de direita, e muito no Le Monde e no The Guardian inglês, que vão realmente denunciar o que acontece no Brasil de forma mais clara. E aí, então, entra essa questão do como Bolsonaro faz essa gestão da crise sanitária no Brasil. E aí voltam todos esses escândalos, né? E menos as mídias, a televisão cobre menos, mas as mídias impressas bastante mais, e eles vão retomar, então, essa questão do Bolsonaro ser negacionista. Nós mesmos fizemos algumas intervenções sobre isso. Muito o que vai ser dito no primeiro momento é a posição dos governadores, né, que seria, então, para amenizar essa posição negacionista e perigosa do Bolsonaro, que é comparado a Trump, sempre. E até o que eu tive a ocasião de dizer, na verdade, é o poder local, né, que não é só os governadores, é todo esse esforço que vai ser tentado para amenizar e para não ir numa destruição absoluta sanitária. Ele é assumido pelos poderes locais, estados e municípios no Brasil, frente a um presidente extremamente negacionista, que banaliza a morte, e isso vemos até hoje, né? E também tudo isso vai aparecer na imprensa e nas mídias aqui, mostrando, então, o que vai acontecer no Brasil. Então, há um medo muito grande que a crise sanitária seja muito, muito grave no Brasil, né? E as atenções, então, vão começar a aparecer, ainda que de forma não marginal na imprensa francesa, mas vão aparecer para denunciar a atitude do Bolsonaro e para mostrar a questão, principalmente em alguns setores, né, que vão interessar muito. Nas favelas, né, hoje mesmo no Le Monde tem um artigo falando da mobilização das favelas e das ajudas, da solidariedade nas favelas. A questão indígena vai aparecer bastante, né? Outros pontos assim que são diferentes na situação brasileira. Então, a questão, porque como os motéis poderiam, isso é um artigo de hoje no Le Monde, estar prontos para receber os doentes do Covid-19. Vai aparecer também isso no The Guardian, vai falar muito também
das mortes, isso também bem recente, no meio do samba, dos desfiles de samba da Portela, vão denunciar a questão das empregadas domésticas e como que a população reage, o manifesto das filhos e filhas das empregadas domésticas, dizendo, né, para proteger, e aí retomam essa questão social brasileira muito séria, que é sempre quando vista do ponto de vista, então, dessa relação ainda entre trabalhadores domésticos, empregadas domésticas e patrões, né? Então, essa questão de classe e raça no Brasil, que é muito evidente, e isso tudo retoma a crise política. A crise política mesmo, atual, ela vai aparecer um pouco quando Moro sai do governo. Isso aparece praticamente em todos os jornais, alguns dizendo super-ministro, nós mesmos na nossa associação, né, a Rede Europeia pela Democracia no Brasil, nós pensamos em um momento em reagir, escrever, para dizer que havia um erro de interpretação, e depois nós dissemos, não, realmente é sutil, em geral a abordagem está sendo de denúncia da crise política e de como que isso vai se agravando. E para aí, né, os últimos eventos ainda não apareceram. O que tem interessado mais a imprensa e a opinião aqui é a gestão da crise sanitária através do governo de extrema-direita, negacionista e autoritário, que é o do Jair Bolsonaro. Né? Então, só para terminar, com uma questão de algumas análises pessoais, né, que eu faço vendo essa questão do Brasil e a questão daqui ligando com a democracia, e nós podemos depois conversar. Então, vendo assim do ponto de vista do que é a crise sanitária na França, então nós temos aqui o governo Macron, né, que também está sendo bastante criticado por ter agido tarde, não? Então ele não vai ser como Bolsonaro negacionista. Ele vai fazer, a partir do 15 e 16 de maio, né, o confinamento imposto, e ao mesmo tempo, a crise está presente, porque ele reage tarde, ele deixa que o primeiro turno das eleições municipais aconteça, há uma série de pessoas que são contagiadas em torno do 15 de maio. Pior do que isso, quando ele deixa a crise dos hospitais franceses, que já vinha começando, a gente estava manifestando recentemente com as equipes de hospitais para denunciar a precariedade do sistema hospitalar, a falta de leitos, e tudo isso vai aparecer agora na crise, né? Como havia poucos leitos, a questão da crise, da penúria de máscaras, que é uma coisa escandalosa. Até hoje as máscaras não chegaram, assim, estão chegando para serem comercializadas, apenas as máscaras gratuitas não chegaram, e uma penúria também de testes e de exames, então que tornava completamente impossível agir contra o vírus que não fosse a forma de confinamento. E isso vai ser muito criticado, né, pelo Bolsonaro. Em alguns pontos, o que acontece no Brasil é também o que acontece na França, do ponto de vista que aqui também são os poderes locais, municipais, departamentais, que estão tendo que reagir face à crise. Né? Então, se para os assalariados há algumas medidas que são tomadas, ou eles estão em seguro-desemprego técnico com uma parte do salário, ou estão com trabalho remoto e o governo caucionando essas medidas, há também uma série de pessoas que estão no mercado informal e essas pessoas não têm renda. E não foi feito absolutamente nada além da caridade e da ação das associações, das ONGs, e eu vejo isso bem aqui no poder, no local, nas periferias, é um pouco como tem ocorrido no Brasil. São essas ONGs e essas associações que estão tendo que lutar contra a fome e a miséria absoluta, apoiadas pelo poder local. O poder local também está tomando algumas medidas, por exemplo, de distribuir subvenção, porque as cantinas escolares são fechadas, então distribuir para as famílias que vão ter dificuldade em comprar alimentos. Né? É também o poder local que vai distribuir as máscaras.
Então, os municípios e os departamentos e até as próprias regiões estão agindo nessas faltas do Estado, como eu digo, do poder central, né, que nós chamamos aqui na França de Estado, que seria a federação no Brasil. Então, esse é um ponto comum e é um ponto de crise de gestão democrática francesa, né? Ainda também outras questões que eu levanto sobre o Brasil, né? Quando aconteceu tudo isso, que era relacionado a essa ação, quais eram os poderes contra Jair Bolsonaro que se articulavam. Então, já foi dito esse poder local, né? Municípios e governadores, também as ONGs, que hoje mesmo no Brasil, e a gente vê isso nas periferias, e vemos também na cobertura da imprensa que se interessa muito pelo que tem acontecido nas periferias brasileiras. Então, vemos que existe essa distribuição de cesta básica, também a própria orientação, toda a comunicação que é feita pelas ONGs no Brasil, nos meios periféricos, né? Tudo isso também é uma forma de contrapoder ao que representa o Jair Bolsonaro e sua forma negacionista de governo. E um terceiro seria a própria oposição, quando eles vão propor articular e propor a renda mínima, não é? Os R$600 que vão ser distribuídos durante 3 meses. Isso é colocado pela oposição. Isso não foi dito aqui na França, mas nós, na rede, não foi suficientemente dito, mas nós, na rede europeia pela democracia no Brasil, nós estamos tentando mostrar todas essas a existência disso tudo, né? Inclusive um sistema de saúde, um SUS que existe e que tem um lugar impressionante no Brasil. Apareceu recentemente num documentário, numa reportagem da Arte, e um colega nosso, que é um geógrafo, que fala bastante, que criou, inclusive, um blog sobre a gestão do Covid na América Latina, e ele vai dizer também sobre essas questões, né? E isso foi um programa recente no Arte sobre o Brasil, um programa de 30 minutos. E, então, é um pouco esse ponto que hoje estamos, assim. E vendo, assim, do ponto de vista, para nós, agora falando sobre as esquerdas e nossa ação de força de progresso social, então a grande preocupação hoje que nós estamos, assim, para citar Rosa Luxemburgo, que foi citada aqui também recentemente, né? É essa questão que nós estamos num caminho hoje, numa encruzilhada, o que vai ser capitalista, ou seja, um capitalismo ainda mais selvagem, para reduzir os direitos dos trabalhadores e os direitos do povo, ou vamos construir uma alternativa com avanços sociais, não vou dizer revolucionária, que seria muito otimista, mas conseguir impor reais avanços, né? Porque a crise atual, quer seja no Brasil, quer seja aqui, ela mostra que tanto praticamente como discurso, que as nossas ideias, tudo que a gente defende, nós temos razão, não é? Que é a questão de ter direitos dos trabalhadores. Ainda bem que houve lutas sociais e que recentemente nós estávamos na rua contra a reforma da aposentadoria, que não tem como agora passar por causa da crise sanitária, o Macron teve que cancelar. E, então, também a questão da renda mínima, a questão da saúde pública, a questão de uma educação que seja igualitária, né? Então, todas essas pautas, nós temos, e o momento atual, ele é incrivelmente um momento que dá razão para todos esses argumentos, todas essas construções de mecanismos de defesa que nós sempre defendemos, né, em mecanismo de autonomia. Existe, no entanto, um problema político sério. E esse problema político foi dito, aí eu nem vou entrar, né, tanto na questão, mas foi dito pelo Cláudio Couto bem no Brasil, não é? Que estamos aí quase numa encruzilhada que seria de um golpe dentro do golpe, não é? E
com o Bolsonaro, com um pouco do apoio que ele tem, mas é um apoio que foi para as ruas, enquanto nós não estamos podendo ir, né? E esse foi para as ruas em carreatas e tal, mas que tem ele chama, ele vai radicalizar, vai chamar os militares, vai tentar através do Centrão, etc. E esse problema político. O problema político nosso também aqui é sério, né? Então, assim, eu digo, Macron, assim, não é pior que Trump e Bolsonaro, mas é ruim também. Só não é pior que o Trump e Bolsonaro. A questão os coletes amarelos vinham nos dizendo de toda essa questão democrática e social na França, muito séria, não é? Os sindicatos manifestando sobre uma questão democrática e social muito séria na França. E também, hoje, outros mídias que não são muito do nosso lado, mas eles estão, tem um problema sério nas instituições francesas, as instituições francesas. Ora, para nós, esse problema sério, e isso eu falo agora como atuante política dos meios de esquerda, então, para nós, esse problema sério das instituições é um problema da Quinta República, de concentração de poder, é um problema de que pode nos levar a uma extrema-direita, né? E o caso brasileiro é o que hoje nós vemos assim como, talvez, exemplar, infelizmente, para mostrar, não podemos nunca entrar na extrema-direita. Veja o que está acontecendo. E, então, que o Brasil hoje, né, como diz, e aí para terminar mesmo, o Boaventura de Souza Santos, ele é um país, é o único país, ele diz que é o único, eu acho que a França pode até beirar um pouco essa questão, mas é o único país em que nós temos hoje uma crise política séria e a crise sanitária. Claro que a crise econômica está ligada à política sanitária. Então, e essa dupla crise brasileira, e até o Safatli escreveu recentemente, eu gostei muito dessa imagem que ele usa, não podemos lutar contra o Bolsonaro e o vírus ao mesmo tempo, né? Então, isso está agravando a tragédia brasileira. Temos esse problema político seríssimo e o problema que já é um estado de exceção, de golpes, etc., que pode ainda piorar, né, na forma, não é? E o problema sanitário, que é, então, administrado por um governo politicamente colocado dessa forma, que transforma a situação num caos absoluto. E, claro, que num passo seguinte, que seja tomado por Bolsonaro e seu meio, aí, isso vai ser denunciado aqui na Europa, com certeza. Com certeza. Agora, eu não sei de que maneira vamos poder ajudar a luta aí no Brasil, que tem que vir do Brasil, né? E aqui estamos também numa situação complicada, econômica, social e política, que também vai ter que ser resolvida. Então, muito obrigada. Vamos agora para as questões e debates, com prazer. Obrigado, Silvia. Bom, eu queria só fazer uma outra lembrança aqui, antes de tomar o debate, que o site blog Esquina Democrática também está transmitindo o nosso debate. O Alexandre está aqui nos auxiliando e está fazendo também a transmissão. Muito obrigado, Alexandre, obrigado o Esquina Democrática. Eu queria pegar um gancho aqui no final da fala da Silvia, quando ela faz a situação da impossibilidade, da dificuldade de lutar contra o Bolsonaro e o vírus ao mesmo tempo. Tá? Isso me parece que é uma necessidade e uma urgência. Tá? Nós temos que enfrentar essas duas pragas. Tá? Como temos que enfrentar o ultraliberalismo em todo o mundo, né, a perda de direitos e tal. Então, eu acho que a Naya pode complementar e pode também fazer outras questões, mas eu queria fazer uma questão que eu acho que está interligada tanto para o Cláudio quanto para a Silvia. Como é que a gente pode se organizar para fazer o enfrentamento disso? Quer dizer, mais do que isso, como é que, né, pode se articular as oposições, tá, para fazer esse enfrentamento? Quer dizer, nós temos um governo que é um governo, né, tanto aqui como na França, governo de direita, aqui exacerbado,
né, que está destruindo direitos, que está matando a população, porque não tomaram as medidas necessárias tanto para o combate à epidemia ou à pandemia, quanto para as medidas de proteção social que são necessárias e que continuam sendo necessárias, né? Mas as oposições estão, né? Na França existiam lá os coletes amarelos, né? Que eram uma resistência popular não muito entendida ainda, né, que tentava reagir. Quer dizer, no Brasil há algumas movimentações, os governadores, né, esboçaram uma reação, alguns prefeitos, né, articularam inclusive uma frente, né, uma organização de governadores, mas as oposições não se unem, né? Recentemente aí parece que começa a haver uma aproximação entre Ciro, Haddad, o governador me fugiu o nome aqui dele agora, do Maranhão, né? Mas o Dino. O Dino, né? Mas a população não se organiza, quer dizer, como é que, e aí eu acho que a pergunta para os dois, né? Quer dizer, Cláudio, quer dizer, o que está faltando aí para que se articule uma frente ampla, democrática, né? E Silvia, né? Quer dizer, na tua experiência aí com os movimentos populares, movimentos de periferia, quer dizer, que perspectivas tu vê disso, de um nascimento dos movimentos populares e a capacidade deles de fazer um enfrentamento? Você quer começar, Silvia? Começa eu. Acho que a Silvia não me ouviu. Vai tu, então. Começo eu aqui. Bem, olha, eu acho que primeiramente é preciso superar um pouco do que foram os traumas, né, da eleição passada, né? 2018 deixou algumas feridas abertas aí. Eu entendo que, por exemplo, a relação do PT com o Ciro Gomes não ficou boa, né? Tanto pela postura do Ciro no segundo turno da eleição, quando ele acabou, na prática, se abstendo de explicitar um apoio ao Haddad. A gente tem aquele famoso episódio também do Cid Gomes se desentendendo com militantes do PT. Eu não me lembro exatamente que estado que foi que aquilo aconteceu, se foi no próprio Ceará, se foi em outro estado, enfim, mas houve uma ocorrência também traumática ali naquele momento, e acho que isso também deixou feridas abertas. O mesmo a postura do PT no primeiro turno, né, de acabar na prática inviabilizando as alianças que o Ciro Gomes procurava fazer, por exemplo, com o PSB. Isso foi produzindo toda uma relação de lado a lado, me parece, difícil, que, enfim, não foi superada até agora, né? E não é alguma coisa de superação tão rápida. Acho que alguns passos começam a ser dados nessa direção, alguns eventos em que representantes de diferentes forças aí têm participado. Acho que é mais fácil quando se trata da relação do PCdoB com esses dois partidos, porque o PCdoB, ao mesmo tempo que é um aliado antigo já do PT, a Manuela Dávila era a vice do Haddad, enfim, você tem aí uma aproximação mais muito forte. O PCdoB também vem mantendo um diálogo importante com outros setores da oposição. Mas a disputa do PT eu diria, com o resto, num certo sentido, pela tendência do PT de ser sempre a força hegemônica nesse campo e haver hoje uma contestação dessa hegemonia, tudo isso vai tornando essa relação mais difícil. E, claro, como toda aliança dessa natureza, é preciso encontrar os pontos em comum, né? Há uma série de coisas que dividem e que, evidentemente, tem que ser deixadas de lado nesse momento, e aí eu diria até mais, tendo em vista as características autoritárias do bolsonarismo, inclusive fascistas do bolsonarismo, eu entendo que esse é um momento em que essa aliança tem, inclusive, que ultrapassar o campo específico da esquerda, tem que se buscar um acordo mesmo com o centro, porque há segmentos do centro, que são segmentos que veem no bolsonarismo uma ameaça real à própria democracia no Brasil, com os quais provavelmente você não vai ter grandes acordos do ponto de vista de política econômica em outras esferas, mas eu entendo que, num primeiro momento, para essa contenção do autoritarismo bolsonaresco,
é preciso haver, primeiramente, uma aproximação em cima dos pontos em comum, e eu acho que o ponto em comum para todos é a democracia diante do risco que o bolsonarismo representa para a democracia. Eu vou insistir numa coisa, Cláudio. Antes de passar para a Silvia, a questão da frente, né? Que é o conceito de frente. Eu vejo muita gente nas esquerdas dizer o seguinte: não dá para se aliar com gente que não aceita isso, não aceita aquilo e tal. E eu tenho dito o seguinte, uma coisa, né? Mas que eu acho que tu pode aprofundar. Quer dizer, uma frente implica na gente buscar aquilo que aproxima, não é isso? E deixar de lado aquilo que nos diferencia. Né? Isso não quer dizer que cada partido perca suas características e abandone suas bandeiras, não é isso? Mas que caminhe junto naquilo que... Tá? Mas eu gostaria que tu aprofundasse isso, né? Porque eu acho que isso é fundamental para a compreensão do processo. Então, eu acho que a gente precisa definir primeiro de qual frente que a gente está falando, né? Se é uma frente para enfrentamento imediato, né? Eu acho que a questão que unifica é realmente essa questão da defesa da democracia, das instituições democráticas, do pluralismo, da possibilidade de se fazer oposição, combater a militarização do governo, combater o familismo, enfim. Acho que aí é uma série de elementos que unem os mais diversos grupos da esquerda até o centro e até talvez a certos setores da centro-direita ou mesmo da direita mais moderada. Eu acho que, desse ponto de vista, você consegue unificar um monte de gente. Mas isso, evidentemente, não é uma frente eleitoral, porque essas forças vão estar depois separadas mais adiante, né? E eu acho que muitas delas estão hoje ainda fazendo uma conta que é a seguinte: elas estão esperando para ver efetivamente o que vai acontecer até nós chegarmos em 2020, 2022, né, para saber, afinal de contas, se é interessante ou não fazer uma união agora. Eu acho que muita gente está calculando lá na frente. Se, por exemplo, você tem um enfraquecimento tão forte do bolsonarismo, que o Bolsonaro claramente se inviabiliza como alternativa em 2022, isso acaba mudando as características dessa frente. Por quê? Porque aí você tem menos necessidade de uma unidade, né, menos necessidade de uma unificação, inclusive agora, né, e você vai ter muito mais a possibilidade de cada um correr em raia própria. Né? Agora, se o bolsonarismo permanece forte, ou mesmo que, vamos dizer, impopular, polêmico, enfim, minoritário no Congresso, mas ele consegue causar estragos suficientes para se constituir uma ameaça, ou tem ainda uma capacidade de ameaça suficiente, você amplia essa frente no curto prazo, mas eu diria, é uma frente com validade baixa. Ela provavelmente não chega na eleição. E talvez nem deva chegar, porque se colocar a eleição como prioridade nesse momento, né, a questão mais importante passa a ser pura e simplesmente assim: olha, vamos ou conter ou afastar o Bolsonaro. E lá na frente a gente se resolve. Lá na frente cada um pode disputar a eleição pelo espaço que quer. Né, como está falando aqui o Pedro Aurélio Zabaleta, eu queria que a frente possível urgente é o antifascismo. Eu concordo completamente com isso. Né, frente eleitoral é só depois. E aí a gente vê o que dá para fazer. Vamos dizer, aí o problema é menos grave, e eu partilho dessa percepção. Agora, nesse momento, é preciso definir esse mínimo denominador comum. E eu entendo que esse mínimo denominador comum é o antifascismo, é o anti-autoritarismo contra o bolsonarismo. Porque se colocar a eleição agora, a frente é aí que ela não sai mesmo. Porque, nesse caso, não vai haver acordo de jeito nenhum. E acho que alguma outra pessoa está perguntando aqui se há chance de queda do Bolsonaro, né? Olha, chance sempre há, né? Eu não acho que ele é do perfil, até porque está acuado e procura defender a família, que, por exemplo, renunciaria. Não creio que essa é uma saída que esteja no horizonte. Acho que o impeachment é uma possibilidade real, mas para o impeachment acontecer, uma série de condições tem que estar dadas e que nesse momento não estão. Primeiro, tem que ter povo na rua, e só vai para a rua hoje bolsonarista, né? Porque os outros sabem que não devem ir. Então, isso é uma impossibilidade. Segundo, a impopularidade do presidente tem que cair para um patamar que é inferior a isso que ele tem hoje. Hoje ele ainda tem alguma coisa que ali vai entre 1/4 e 1/3 do eleitorado. Isso é muito ainda para você ter um processo de impeachment. Terceiro, ele tem que ter claramente minoritário no Congresso. Ele está agora fazendo essa negociação com o Centrão. A questão clara é saber se essa negociação vai ou não vai funcionar. Né? Porque você pode, no momento, ter esses partidos na sua base, mas eles não são
partidos muito fiéis, e amanhã eles caem fora se eles percebem que o barco está afundando. Então é preciso ver como é que essas negociações com o Centrão vão caminhar, porque se ele conseguir ali uns 200 apoios, né, 200 deputados, esquece, impeachment não caminha. Quarto, isso acho que está dado, tem que ter crise econômica, já tem, não é problema. Quinto, escândalo, também já tem um monte, pode escolher qual escândalo prefere. Mas tem um sexto elemento que eu acho que é chave, e que esse elemento ainda não está construído. Você só tem um impeachment avançando quando a construção do cenário pós-impeachment já foi feita. Ou seja, os vice-presidentes da República conspiram mesmo. Eles se articulam com as forças que podem reforçar o impeachment. O Itamar fez isso na época do Collor, o Temer fez isso na época da Dilma, e se o Mourão não fizer isso, não tem impeachment de Bolsonaro. A não ser que você tenha uma cassação de chapa aí, alguma coisa por meio de algum tipo de problema na campanha, né? Aí é uma outra história, você não precisa articular com o vice. Mas se for impeachment, tem que articular com o vice de alguma maneira. Silvia? Silvia? Tá me ouvindo, Silvia? Oi. Eu queria que tu aprofundasse um pouco o que é que poderia ser, qual pode ser a reação e a articulação das organizações populares, né? Tanto aí quanto aqui, né? Nós temos aqui no Brasil, inclusive, esse ano, se não houver adiamento, né, eleições municipais. Né? Aqui em Porto Alegre se discute, aqui há a perspectiva de se criar uma frente de esquerdas, né? Com Manuela na cabeça e um indicado muito provavelmente pelo PT, que deve ser o ex-ministro eu e os nomes, o Miguel Rosseto, né? Mas amplos setores da esquerda e do centro ficarão de fora, né? Quer dizer, a minha avaliação pessoal é que o voto das esquerdas em Porto Alegre estão na faixa de 30%, 32%. Tá? Tem caído ao longo dos anos no primeiro turno. Tá? Quer dizer, uma divisão nas esquerdas, com a possibilidade de sair uma candidatura do PSOL aqui com a Fernanda Melchiona, que hoje é deputada federal, tá? Inviabilizaria a esquerda no segundo turno de Porto Alegre. Tá? Como é que as organizações populares, quer dizer, podem, né, reagir a isso e interferir nesse processo? Não só nas eleições, né? Que a eleição é consequência. Bom, primeiro dizer que eu estou de acordo com a análise do Cláudio sobre a frente fascista, e o nosso objetivo com a rede europeia era criar essa frente antifascismo, frente democrática, né? É claro que somos de diferentes famílias de esquerda, mas colocados juntos e até com proposta de irmos para o meio, de articular com o centro, com democratas. Então, nessa luta pela democracia, que realmente, primeiro, é isolar o fascismo, tirar o fascismo, lutar contra o fascismo, e depois as outras questões vão vir, estão vindo, mas essa questão ela tem um lugar por si só, né? A luta contra a extrema-direita e contra o fascismo, ela é já em si uma luta grande, porque eu acho também que nós próprios também vamos nos ressignificando, né? E recriando. Eu acho que uma outra questão importante é ressignificar mesmo a noção de democracia, né? Então, o que seria uma democracia plena, mais atual, que corresponda mais às necessidades sociais, às necessidades ecológicas de hoje, não é? Então, também ressignificar isso é extremamente importante, e até nos recolocarmos, né, para irmos, não como uma esquerda, isso é esquerda, no Brasil, vamos dizer, isso é o PT. Como que nós vamos retomar o diálogo com pessoas em que houve um desgaste, não é? E isso é muito importante também. Aqui também houve um desgaste com os anos do François Hollande, né? Então, la gauche, não quero nem saber, porque o que foi feito, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que é importante também ressignificar o nosso próprio combate, sair dos aparelhos, né? Eu já tenho feito essa proposta bastante de sair dos aparelhos políticos, que são problemáticos na hora. O mais importante é o que a gente constrói,
com as pessoas, com o povo, o que a gente constrói de novo, e trazendo também, aí eu acho que assim, a racionalidade é uma coisa muito importante, né? Trazendo também as contribuições dos intelectuais, né? Para dentro da política e do pensamento mesmo, né? Para dentro da política e da ação política. Na questão de como que a gente constrói isso, aí eu conheço bem Porto Alegre, até vou agradecer a Maia mais uma vez, né? Que eu tenho uma história familiar ligada a Porto Alegre, então uma presença ligada às pessoas claro, de esquerda, que estão relacionadas com o PSOL. Eu conheço muito o trabalho da Fernanda Melchiona, que eu gosto muito, claro que Manuela Dávila também, e eu conheço, eu também temo por essa divisão, porque essa divisão ela tem acontecido aqui também, na nossa cidade de Saint-Denis, que é uma cidade, né, aqui na França tem umas cidades que são conhecidas como a periferia vermelha, e essa periferia vermelha, ela, historicamente, que era, né, os comunistas e tal. E hoje nós estamos com a possibilidade de perder a cidade, desde 45, porque houve uma divisão na esquerda. Uma divisão que eu não cauciono de forma nenhuma, tanto que eu trabalho, sendo membro do Partido Comunista, eu sou por uma perspectiva de ir além dessa noção, desse núcleo do partido, e construir com a França Insoumise, que é a França Insubmissa, que foi um novo movimento político, que nasceu em 2017, e com o entorno do Jean-Luc Mélenchon. Nós já estávamos juntos na frente de esquerda, no Front Gauche. Eu acho que nós devíamos continuar juntos, e mesmo ultrapassando as barreiras do partido. É por isso que eu estou com eles, inclusive no departement, fazendo a entrada deles no departement, que seria um microestado, para que a gente possa pensar numa reconquista também. Uma reconquista não é por reconquista, mas é para fazer avanços reais. Então, eu também acho que nós temos que voltar para as questões mais problemáticas das nossas sociedades. Então, aqui na França, por exemplo, na periferia, tem uma miséria, tem discriminação, tem problemas muito sérios, e são esses problemas que devem ser os primeiros e levar realmente soluções. E no Brasil, a mesma coisa. Então, uma esquerda que tenha realmente propostas concretas e que saia de uma obsessão orçamentária, que é um pouco que o dogma neoliberal nos fechou, então, né, como administradores públicos, e que volte a fazer política de proposta, de enfrentamento, de explicar, porque política é a arte de convencer e de explicar o que a gente pode fazer, o que não pode ser feito. E é todo um trabalho longo, então voltar para essas bases, né? Eu gosto muito de pensar no que foi o nascimento do PT, que eu acho um exemplo muito bonito e muito impressionante do que foi o nascimento do PT, assim, né, como que era aquela coisa de sair da ditadura e juntar ali uma base forte, que tinha pastoral, como, né, aquilo tudo, como é que fala agora também no live, né, o MST, os movimentos sociais, os advogados, os professores, e aquilo tudo foi sendo a criação do PT, em torno do Lula, que era um operário. Isso tudo, se nós conseguíssemos construir isso novamente de uma outra forma atual, eu acho que dava para também avançar bastante, né? Claro que tem a Constituição, no caso brasileiro, de 88, uma Constituição com muitos avanços, mas ainda assim é preciso aplicá-los, né? E defender. Então, essa crise, se ela não nos ajudar, então, a recriar mesmo uma nova esfera de forças de progresso social, né? Então, não vai ter valido para nada, que são forças de progresso sociais ecologistas, locais, e baseado nessa solidariedade local. Então, aí eu falo mais uma vez da periferia da França, da solidariedade que foi feita aqui, tem várias associações, os jovens, criando associações, envolvendo em associações e fazendo doações, levando alimentos, levando dever de casa para aluno que não tinha endereço. Eu participei de várias ações com as associações que nos apoiam, associações que não nos apoiam, eu fui com eles, e outras novas que foram construídas, também que nós criamos, só para ter uma ideia, uma vaquinha na internet para doações para uma residência de trabalhadores migrantes. Em menos de 48 horas, nós arrecadamos mais de 2 mil euros, né? Isso para uma cidade pequena foi assim, impressionante. Então, tem toda essa rede e se basear nessa rede.
E isso é claro, né? Eu tenho um exemplo aqui muito bom, que é o prefeito da cidade aqui do lado de Stan, que é um prefeito muito combativo, e como que ele vê a política como uma questão de enfrentamento, de didática, de construir coisas novas, de lutas, e colocar isso realmente, né? O Flávio Dino é uma esperança, nós temos outros também, né? Estou dando exemplos do Brasil, e eu acho que o caminho seria esse. Claro que tem também as lutas feministas, e ver a população, construir com a população, não ficar entre nós, né? Não faz sentido nenhum. E isso, eu acho que esse seria o caminho. Agora, o Bolsonaro cair no impeachment ou não, ou vai ser num outro processo, ou vai ser em eleições, mas de qualquer forma, ele tem que ser afastado, não é? E a alternativa vai ser construída nessas bases e na base e nesses novos diálogos, que a gente tem que construir algo novo também, né? Junto com a população. Então, é essa que seria a minha questão aí mesmo. Vou entrar com duas perguntas. Eu tenho Para o Cláudio, toda essa questão que vocês levantaram, me lembrei que no canal no YouTube, No quê? o seu canal no YouTube, Fora da Política Não Há Salvação. Uhum. Com toda essa questão aí da fraqueza que nós temos hoje, dos movimentos sociais, da oposição, qual é a lição que tu quer passar com esse slogan? Essa é uma questão para ti. Tá. Para Silvia. Silvia, a gente ouve que o Brasil é um experimento da extrema-direita a nível mundial. Eu perguntaria se ele é isso ou se ele é uma ameaça internacional, pois o vírus não tem fronteira, e aqui pode ser um grande epicentro. E também, agora, vou entrar na questão ecológica, que é a crise climática. O ataque que a Amazônia vem sofrendo, ela pode agudizar essa crise, como também o processo de desertificação de grande parte da América do Sul. Como é que isso é visto na Europa? Começo falando eu aqui? Sim, pode ser. Tá bom. Bem, tem uma brincadeira, né, nesse nome, que existe um lema da igreja medieval que diz que fora da igreja não há salvação, né, dizendo que todos aqueles que não fossem fiéis à igreja católica, consequentemente, iriam para a danação eterna, né. Então, é uma brincadeira um pouco, evidentemente, com esse lema, falando contra essa negação da política, né, que muitas vezes acontece. Até foi engraçado, porque numa divulgação desse canal, uma pessoa fez um comentário que é muito sintomático disso, né? Um indivíduo falou, quer dizer então que só os políticos corruptos chegarão ao paraíso? Né? Porque provavelmente conhecia, inclusive, a expressão original, ou pelo menos entendeu nessa mesma direção. A ideia de que, enfim, se há política, há corrupção, o cara supôs, né? E, na realidade, a ideia é exatamente a oposta, né? É que, enfim, não há como solucionar os problemas da sociedade se a gente não encarar a necessidade de fazer política, de conversar, de buscar soluções políticas, de aceitar o jogo político com aquilo que é inerente a ele, que é, sim, a disputa do poder, a presença dos interesses, os confrontos, as divergências. Isso é tudo natural e, inclusive, desejável. E, portanto, é preciso tratar a política dessa maneira desmistificada, num primeiro momento, né, sabendo que se for tentar resolver os problemas fora da política, às vezes, por exemplo, dizendo, não, eu não quero eleger um político, eu quero eleger um gestor, para usar o slogan de um
do atual governador de São Paulo quando foi candidato a prefeito aqui, né? E que depois, quando foi candidato a governador, por alguma razão interessante, abandonou esse slogan, não falava mais que não era político, que era gestor. Mas essa ideia de que a gestão substitui a política, de que a técnica substitui a política, de que a moral substitui a política, enfim, tudo isso é, na realidade, um engodo, né? Então, essa é a mensagem, né? Que se a gente não pensar na política, não abrir para o diálogo, não reconhecer a dimensão fundamental da política na vida da gente, não dá para resolver os problemas. Eu queria explorar um pouquinho mais. E como é que fica a força dos movimentos sociais hoje no Brasil? Que, por exemplo, assim, nós tivemos a Marcha das Mulheres, com milhares de mulheres em Brasília, não houve repercussão. Ontem mesmo, toda aquela a marcha virtual da SBPC, não vi nos jornais hoje. Então, assim, que caminhos e que dificuldades nesse fazer política que a oposição não se expressa. Nós estamos explorando um pouco isso. Não é tão fácil, né? É curioso que o processo de mobilização política no Brasil nos últimos anos produziu algumas surpresas, e nem todas agradáveis, né? Acho que 2013, que a meu ver é um ponto de inflexão nesse sentido, é importante por quê? Porque 2013 foi um momento em que muita gente foi para a rua, em que a gente teve muita manifestação, foram movimentos sociais progressistas, mas também foi o momento de destampar vamos dizer, de destampar um espaço de onde saiu, por exemplo, o movimento, inclusive, de extrema-direita, né? Ou seja, a política emergiu naquele momento, mas emergiu nas suas várias nuances, e curiosamente, emergiu muitas vezes, e paradoxalmente, num movimento de negação da própria política. Gente que ia para a rua dizendo meu partido é o meu país, fora os partidos políticos, coisas do tipo, né? Só que eu acho que isso acabou produzindo um efeito, em especial para os setores mais progressistas da sociedade, que foi o de acuá-los, né? A gente teve, a partir daquele momento, um crescimento desse movimento de direita e um recuo, né, em boa medida, dos movimentos à esquerda, dos movimentos progressistas do modo geral, que até agora, a meu ver, não se recuperaram. A gente teve um lampejo desse processo de recuperação no ano passado, naquela manifestação em relação à educação, mas aquilo foi fugaz, né? Foi um elemento que depois perdeu o ímpeto. E acho que, depois disso, acabamos ficando com uma agenda tão congestionada de temas, né? Com um governo, inclusive, que cria confusões tão frequentes, que, de uma certa forma, a atenção que as pessoas poderiam dar a outras formas de manifestação e de mobilização, elas acabam sendo ofuscadas por esse processo de ruído constante que o bolsonarismo produz. Então, de certa maneira, essa defensiva que 2013 produziu para os setores progressistas, de jogá-los para um lugar de recolhimento, ela, de alguma forma, continua por ação do próprio governo, e por mais paradoxal seja, num governo que cria problemas para si mesmo o tempo inteiro, mas que ocupa o espaço. E aí deixa pouco espaço para negação a ele, né? Eu acho que é preciso retomar esse espaço. Talvez o pós-pandemia, eu acho que talvez nesse momento não seja tão fácil, senão por meio de instrumentos como esse que nós estamos usando aqui, né, de criar redes, de falar com as pessoas, de difundir ideias, mas a coisa mais energética da política, que é efetivamente ir para a rua, tomar o espaço, se manifestar, e que os movimentos sociais, entendo eu, têm nisso uma das suas frentes fundamentais. Eu não vejo como isso possa acontecer antes, evidentemente, da gente superar esse momento de pandemia, de recolhimento, de isolamento social. E, curiosamente, talvez a gente vá ter aí uma reação à reação, né? Porque 2013 e aquilo que lhe seguiu foi uma grande reação, no sentido de uma ação reacionária a uma série de eventos. Não sei se, inclusive, na França, né, acho que podia depois ser discutido, se o caso dos coletes amarelos não pode ser de alguma maneira similar a isso, ou seja, essa emergência do reacionário por insatisfação, que acua os setores progressistas.
Só que eu acho que o bolsonarismo, ao mesmo tempo que hoje produz esse ruído, ele produz o incentivo para uma nova retomada, para um novo avanço das frentes progressistas. Há contra o que lutar, né? E é necessário lutar. E eu acredito que talvez a gente tenha esse ímpeto retomado no período posterior. Mas hoje, acho que os movimentos estão, em boa medida, sendo ofuscados pelo excesso de barulho, pela distração, né, inclusive pelo surreal que esse governo produz. A gente fica numa situação, em boa medida, de estupor, né? E diante desse estupor é difícil, muitas vezes, agir. Eu acho que a gente precisa superar o momento de estupor para poder ter uma ação efetiva que efetivamente mobilize e galvanize esses movimentos. Não sei se eu te respondi satisfatoriamente. Sim. Obrigada. Acho que a Silvia podia falar da coisa dos coletes amarelos, não sei se ela acha que dá um bom gancho daí. Eu pedi... Ah, sim. Está ouvindo? Abre o som, Silvia. Tu tá sem som. O microfone está bloqueado da Silvia. Aí. Bom, achei que era aí, era no central que tinha que abrir. Então, para dizer sobre esses comentários, eu concordo muito com o Cláudio, essa fala dele, que tudo é política, mas mais do que isso, né? Só há caminho pelo político, sim. E quando eu disse que os políticos eleitos têm que fazer política e a questão orçamentária tem que ser debatida através da política e não orçamentária antes da política, porque aqui na Europa nós temos uma certa prisão, né, que é a União Europeia e as imposições orçamentárias que foram feitas e que levaram a quase só uma forma de agir, que era de corte de gastos e de gestão. E isso foi muito problemático, Então, a reação, e aí voltando, os coletes amarelos, que foi comparado um pouco com 2013 no Brasil, mas é um pouco apenas, né, que existia, assim, alguns, os coletes amarelos, como eles vinham do meio, que nós chamamos aqui periféricos, ou seja, periurbanos, não nos grandes centros urbanos, mas perto dos campos, da área rural, das cidades pequenas, muito pouco na periferia. A periferia, embora tenha as mesmas questões, não estava, né, nos coletes amarelos, mas nós estávamos, né? Então, qual foi a grande virada dos coletes amarelos, que foi pouco vista, né? Isso tem estudos que mostram. Então, os coletes amarelos, eles eram, não, em termos de opinião, 1/3 extrema-direita, 1/3 esquerda radical e 1/3 abstencionista, né? De definição. Agora, nas formas de reivindicações dele, como a esquerda radical, para assim dizer, né, o campo de esquerda progressista foi acompanhar os coletes amarelos desde o início, eles se tornaram uns aliados, né, nas reivindicações. Hoje eles estão sumidos, né, eu acho que talvez não sabemos se no pós-crise eles vão reaparecer. Possivelmente não, porque no pós-crise é o outro mundo, né, que vai aparecer, mas o que eles deixaram como impacto na população e como impacto para alguns setores que não estavam na política, que voltaram para a política através deles, e isso vai continuar, sem dúvida, né? Eu acho que tem aí um mundo que vai nascer pós-confinamento e, por enquanto, como eu disse, as nossas leituras estão sendo são as leituras corretas, né? São as leituras que nos deram razão. A crise dá razão para as nossas hipóteses, nossas teses, nossas propostas, né? Que é direitos trabalhistas, saúde pública para todos, serviços públicos, uma educação pública que promova igualdade, etc. Isso tudo está colocado. Ecologia, que vem a nova agenda ecológica, né? Então, isso tudo está colocado. Não é possível que nós vamos perder essa ocasião de vir com uma nova forma e de realmente transformar isso em avanços, né? O Brasil vai estar destruído depois disso aí, de todas as formas, né? Eu tenho muita preocupação, o mundo todo destruído e o Brasil em particular destruído. Emprego no Brasil hoje é uma coisa rara, né? O que virou o real é uma coisa calamitosa. Como que vai estar o estado da população, né?
bem complicado. Então, aí vai ter que emerger uma coisa bem voltada para essas realidades né, de propostas concretas. Se não foram feitas essas propostas concretas, criadas essas propostas, essas alternativas políticas, nós aí não tem como. Eu acho que nós temos condições de fazer. E isso, ao mesmo tempo, lutando contra o bolsonarismo. O problema do bolsonarismo, ele nos encurrala, né, como foi dito de outra forma. Então, quando ele defende que não, o Brasil não pode parar, tem que parar, nós, para resistir, nós ficamos confinados, porque nós sabemos que tem que ser isso para salvar vidas, não é? E de forma coisa. Mas, ficando confinados, estamos confinados no sentido também da ação. Então, esse que é o problema, que ele vem pautando e a gente em reação, pautando em reação. Sair disso eu ainda não vi, tem sido bastante complicado, e nós vamos ter que sair disso, né? Da gente dar reação aos absurdos. Então, tudo que ele diz é absurdo, escândalos, tudo aí, e a gente na reação, né? E eu acho que uma hora nós vamos ter que partir para uma outra forma que não seja só na reação. E para terminar sobre a questão ecológica, que foi colocada pela Naya Oliveira, a questão ecológica, sim, é uma preocupação muito grande aqui dos países europeus. E aí, quando houve a crise, né, da Amazônia, as queimadas e tal, isso estava muito mediatizado, então eu fui também comentar, e aí havia uma linha de intervencionismo internacional na Amazônia, né? E sendo que, para nós, assim, essa linha era muito clara para mim, negar esse tipo de alternativa, dizer, não, a resposta existe no Brasil. E houve, sim, através de ONGs, tudo que né, Chico Mendes, tudo que já foi feito no Brasil tem um saber, um know-how de preservação da floresta que existe e que é através dele que tem que ser feito, né? Durante anos ele existiu, foi criado e tal. E é esse savoir-faire que tem que continuar, esse know-how dos próprios ONGs e agentes locais que têm um conhecimento sobre a floresta e a preservação da floresta. Então, isso também é uma grande esperança, né? Tem a questão do campo, a questão da agricultura. O MST tem projetos e propostas de agroecologia, que eles chamam, outros, de agricultura, que vai ter que ser uma outra agricultura. Isso aqui, quando a gente conta quais são os projetos do MST aqui na Europa, que hoje também já começa a se discutir produzir local, para pequenos produtores, pequenos circuitos, etc., eles ficam, assim, maravilhosa a alternativa brasileira. Ela seria num sentido totalmente possível. Então, eu acho que esses caminhos de esperança, eles existem. O que acontece? Uma elite brasileira, que é nomeada a elite do atraso, né, pelo G.C. Souza e por outros, tem o papel dos Estados Unidos, mesmo no Brasil, e que vai conduzir toda essa coisa, essa relação de uma elite econômica brasileira muito ligada aos Estados Unidos, e que ela bloqueia mesmo o país e fica esse estado de colônia interna, uma coisa totalmente absurda mesmo, né? E uma dificuldade, assim, que levou a esse caos do bolsonarismo. Eu sei que agora, o que eu estou dizendo, um pouco tem as alternativas, um pouco a gente continua ainda nos sintomas e nas dificuldades, né? Então, eu acho que é coletivamente, talvez, que a gente pode achar um caminho. Obrigada, Silvia. Oi, eu queria retomar a questão da frente e do que a sociedade civil pode fazer. Nós já estamos com quase 1h40 de programa. Depois, a Rede Soberania tem um outro programa, um outro debate às 20 horas. Então, nós temos que começar a funilar para fechar. Eu queria lembrar algumas coisas. Fazer um apelo para quem está nos acompanhando. Nós estamos fazendo o Comitê em Defesa da Democracia está fazendo uma campanha de arrecadação de fundos para comprar cestas básicas para a população carente. Já arrecadamos cerca de R$13 mil, compramos um número de cestas básicas, estamos doamos, já fizemos a prestação de contas. Isso tem sido feito com recursos arrecadados dentro do próprio comitê.
a gente queria fazer um apelo, pedir para as pessoas entrarem na nossa página no Facebook e no nosso site, tá? Ambos com o nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, e Comitê em Defesa da Democracia, e ver lá como fazer as doações. Serão muito bem-vindas. Mas eu queria retomar, tem várias perguntas aqui que vão nesse sentido, principalmente do Paulo Tim, que é integrante do nosso comitê e que foi era menino na época, mas participou da rede pela legalidade, tá? Com o Brizola, né, no Palácio Piratini. E o Tim está enviando várias questões aqui, insistindo na possibilidade da articulação de uma grande frente, inclusive formado por veículos de comunicação. O nosso comitê fez, há um tempo atrás, né, um documento, né, há um mês atrás, conclamando pela criação de um comitê de salvação nacional, que nós íamos na mesma linha. Depois o Miguel Nicoleles, no debate que nós tivemos no mês passado, também foi nessa direção, ele já vinha falando isso, né, numa frente de salvação nacional formada pelos governadores de estado, lideranças políticas, né, dos grandes partidos e da sociedade civil. Né? E o Tim insiste na necessidade aqui da gente ter a integração aqui dos canais alternativos de mídia. Tá? Eu gostaria de ouvir as manifestações de vocês a respeito disso, porque a gente traçou um quadro que é um quadro até meio, né, desanimador, né, de um avanço fascista. Tá? E nós temos que reagir a isso. Né? Então eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco, quer dizer, como a sociedade civil pode se articular, né, para tentar romper esse cerco. Bem, não, acho que não é uma resposta tão fácil, né? De alguma maneira, acho que, primeiro, né, disseminando contra-informação, né? É preciso, de alguma forma, reverter esse processo de avanço, não só de um governo fascista, mas também de um discurso fascista, de um ideário fascista, que vem ganhando cabeças, né? Corações e mentes, para usar uma expressão já um pouco surrada, né? Mas o fato é que vem efetivamente ganhando, né? E eu acho que uma das maneiras fundamentais é fazer um contradiscurso a esse. Até porque esse é um discurso que foi se construindo ao longo de vários anos e que não tem um caminho linear, né? Ele foi, num certo momento, esse discurso da estigmatização da política, do qual já falamos aqui antes, né? Ou seja, da negação da ideia de política, de associar a política a tudo que há de sujo. Esse é um discurso no qual o fascismo nada de braçada. É preciso fazer um contradiscurso a esse. Mostrar que não é assim não. A política é fundamental, precisamos caminhar com ela, tal. Acho que esse é um dos primeiros elementos. É ganhar a narrativa, né? Porque, de alguma forma, nós perdemos a narrativa. Né? E quando eu digo nós, eu acho que nós, a esquerda, nós, os democratas, nós, aqueles que defendem a vida civilizada, todos nós perdemos. Né? E perdemos a narrativa. E não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. É um fenômeno mais amplo. A emergência dessa extrema-direita mundo afora é uma demonstração disso, né, de que é um fenômeno mais disseminado. Ou seja, essa é uma narrativa que tem ganhado corações e mentes mundo afora. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né, é fazer a contranarrativa, e ela tem que ser feita nos mais variados espaços, como esse aqui. Né? Um espaço de debate tem que ser feita por meio da imprensa, inclusive da grande imprensa, tem que ser feita, não se pode desperdiçar nenhum espaço que seja aberto aí, por mais que se possa ter antipatias a esse ou aquele veículo, ele abriu um espaço, vai lá e ocupa, né? Vai lá e diga o que você tem que dizer, né? E eu acho que esse espaço tem que ser ocupado. E segundo, acho que tem que se construir uma alternativa política, do ponto de vista, inclusive, eleitoral,
que incorpore essa narrativa, né? Ou, se for o caso, talvez algumas alternativas que claramente incorporem essa narrativa, né? O que me pareceu que faltou, por exemplo, nas últimas eleições, foi claramente os segmentos que se contrapunham ao Bolsonaro deixar claro qual era o risco que se corria naquele momento. Eu vi gente dando um pouco de ombros para o posicionamento no segundo turno, dizendo que não, essa ameaça autoritária, na realidade, não é tudo isso que estão falando. E a gente está vendo que é, né? A gente está vendo que é uma ameaça real e que, vamos dizer, mesmo que ela não se converta numa forma, num governo autoritário de fato, não consiga, e eu tenho toda esperança de que isso realmente não aconteça, o estrago que produz já é um estrago suficiente. Eu tenho um colega meu da FGV, amigo de velha data, amigo também do Tadeu César, que é o Fernando Abrúcio, que escreveu uma coluna para o Valor Econômico, que saiu hoje na sexta-feira, e que trata exatamente disso, né? O que se poderia imaginar de uma inflexão autoritária do bolsonarismo? É preciso mostrar isso para aqueles que deram de ombros, né? Para aqueles que achavam que não era uma questão tão grave, né? E quando eu digo isso, quero dizer que é preciso deixar clara essa narrativa para aqueles que, por exemplo, votaram no Bolsonaro contra o PT nas últimas eleições. Tudo bem, não precisa votar necessariamente no PT na próxima, mas também não vota num cara desses. Olha o risco que você está correndo, olha o estrago. Veja, nesse caso aqui, a contraposição era claramente entre civilização e barbárie. Isso foi dito em 2018, mas não foi ouvido, né? Não foi alguma coisa que tenha efetivamente produzido sensibilização em uma grande parcela da sociedade. Eu estou falando do caso do Brasil, mas acho que isso vale, de certa maneira, em outros lugares também. E apontar a barbaridade que essa extrema-direita tem produzido mundo afora, né, e chamar a atenção das pessoas para os problemas, eu acho que é um dos elementos. Né? E concordo aqui com o que o Roberto Sanches está dizendo, né? O discurso anticorrupção tem rebaixado o político. Concordo. É como se tudo fosse só combater a corrupção, tem outros problemas. É claro que ninguém é a favor da corrupção, não se trata disso. Mas equiparar a política à corrupção, como se fossem coisas sinônimas, como disse lá o cidadão que foi comentar lá na divulgação do meu canal. Ou supor que só isso é prioritário, vai nos lascar também. Até porque esse discurso anticorrupção, ele vem também imbuído de um forte autoritarismo, né, que pode até não chegar a ser o fascismo bolsonaresco, mas é um forte autoritarismo também, que, por exemplo, me parece representado no morismo, né? Hoje eles estão divididos, até melhor que estejam divididos, antes divididos do que juntos, mas, de qualquer maneira, é também uma outra forma de autoritarismo que navega nesse moralismo que se pretende substituir a política, como se fosse tudo uma questão de vigiar e punir, e tudo uma questão de castigar os mal comportados, né? E os mal comportados são mal comportados por um problema de índole, e não de instituições, e não de uma série de outros problemas. Acho que é aí que reside o nó da questão. Obrigado, Cláudio. Silvia, pega o gancho. Uhum. Bom, então, para tomar essa questão, eu também concordo que é uma questão complicada, né, da como que a sociedade civil vai fazer e tal. Eu concordo que é pela sociedade civil, eu acho que temos que retrabalhar a noção de democracia mesmo, como eu já disse, voltar assim a ideias de uma democracia mais radical, que é uma democracia mais radical, uma democracia em que há contrapoderes presentes, é uma democracia que ela é ligada, então, a uma participação radical de todos os setores, é uma questão de representação nos espaços, representação da mulher, representação dos negros, né, na questão brasileira, aqui também. Então, toda essa questão, eu acho que tem que ressignificar mesmo o que é a democracia. E uma democracia bem mais radical e ocupar esses poderes, contrapoderes, né, que é mídia, que é também a justiça, que é a participação da sociedade civil, como foi dito, dentro das decisões, que é o cidadão poder transformar decisões, modificar nos mandatos. Eu acho que a gente não tem uma proposta democrática radical que tem que começar a ser colocada, porque nós vamos precisar disso. Aqui, talvez na Europa, nós estamos já começando com isso, através da ideia de sexta república. No Brasil,
eu acho que essa ideia não está boa. Claro que o bolsonarismo nos bloqueia, né? A extrema-direita nos bloqueia, mas justamente tinha que ter uma resposta democrática radical. Porque eu acho que o campo, uma democracia ampla, é uma força de progresso social, né? Então, ela é, em si, já a esquerda, né? No sentido como eu vejo a esquerda, como força de progresso social. Agora, o que eu acho? Então, nós temos que refazer a esquerda através do povo, né? E através da democracia. Não é essa esquerda que a gente tem, ela como já pré-estabelecida nas nossas cabeças e nas cabeças, né, da população. Não é isso que para mim, é a esquerda. Deveria ser essa esquerda. Agora, pragmaticamente, hoje, como fazer, né? Então, eu acho que a questão da corrupção, ela é moralista, tudo isso, mas também falta um pouco de ideia, o que é a corrupção, né? Como é concretamente, eu acho que na cabeça até dos brasileiros, eles não sabem. E tudo é tudo corrupção, o que é a corrupção, como realmente combater a corrupção no fundo. Isso também não podemos fugir dessa conversa. Não podemos. E depois vai ter a questão eleitoreira e prática, e é outra questão. Agora, como então? Discurso, eu vejo três bases para reconstruir. Discurso, que foi dito pelo Cláudio também, narrativa, mas discurso, ocupar os espaços, falar, convencer, discutir, debater, escutar, transformar e tudo. E falar realmente, né? Quase aquela coisa assim, né, do religioso que vai converter e levar esse discurso sem fugir dos discursos. Depois, a segundo ponto que eu acho é a ação na base, né? E aí a gente vai ver aqueles, como, né, a pessoa que está insatisfeita com a gente, com a nossa forma de fazer política, ou com os nossos políticos, ou com tudo, e inclusive, no caso brasileiro, os bolsonaristas, e tem que ir para vê-los e conversar com eles também, né? Não é perdido aí. Porque essa base está no campo e na periferia também. Tem que voltar para essa base, campo e periferia. E o terceiro ponto tem que ter projeto e proposta. Projeto claro e projeto ambicioso para a população. Então, a gente tem no Brasil hoje um desemprego que vai explodir. Um desemprego de jovens que vai explodir. E tudo isso, entendeu? Proposta real para isso, e uma proposta ambiciosa. Olha, nós vamos fazer questão de lei trabalhista, questão de horas de trabalho, tudo isso, e tem que entrar com isso, propor mesmo para as pessoas coisas concretas e reais e avanços significativos, e executar. Eu acho que o projeto também é muito importante nessa reconquista, né? E sabendo que talvez seja preciso passar por uma frente antifascista, uma frente democrática, como o Cláudio explicou até bem melhor do que eu, nessa luta contra o bolsonarismo. Mas, ao mesmo tempo que nós vamos fazendo essa frente antifascista, essa frente democrática, também temos que avançar no nosso campo de progresso social, para dizer assim, de transformação social. Gente, nós estamos com 5 minutos para o encerramento, porque senão nós vamos atropelar aí outro debate. Eu queria lembrar uma coisa que o Tim está lembrando aqui nos comentários. Hoje comemoramos 75 anos do rendimento, da rendição da Alemanha nazista, tá? Da derrota, da rendição. Então, eu acho que esse registro... Feriado. Pois é importante, não é, que a gente faça esse registro, porque ele é um registro importante na luta antifascista, né, antinazista, né, e eu queria, então, pedir que vocês deem as suas palavras finais e depois a Naya, faz o encerramento. Nós temos 4 minutos. Bem, então eu vou ser bem breve, para não colher esse tempo. Quero simplesmente agradecer a oportunidade, né? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, com a Naya, com o Benedito, com a Silvia. Prazer conhecer a Silvia, ainda não a conhecia, e é um prazer. E acho que o mais importante é a gente ter claro o seguinte, né? Que a grande tarefa hoje é realmente, a meu ver, uma resistência democrática e uma construção democrática, uma reconstrução democrática. Porque nesse processo que nós estamos vivendo, muita coisa tem sido destruída.
vai ser preciso reconstruir muita coisa. E para isso é preciso que, pelo menos nesse primeiro momento, haja uma aliança ampla de todos aqueles que defendem a democracia, que estão do lado da civilização. Obrigado. É preciso uma aliança ampla de todos aqueles que defendem a democracia, que estão do lado da civilização. Obrigado. Sim, eu vou também ser breve. Eu acho que, então, a data de hoje, né, uma data importante. Hoje, o 8 de maio, foi comemorado timidamente com o confinamento. Ele foi bastante comemorado, assim, tem um discurso na Alemanha, né, que a Angela Merkel pega isso, assim, da luta antifascista, né, e agradece as pessoas que lutaram contra o nazismo. Isso é forte, e isso a gente não pode esquecer nunca, né, que essa perda dessa memória. Aí eu venho como historiadora e me lembro, quando eu vivi a minha infância e minha juventude no Brasil, em que havíamos, sim, criado uma frente antiditadura, né? Então, desde o Ulisses Guimarães, passava por um PSDB, passava pelo PT, pela esquerda toda, aquilo existia. Então, durante muitos anos no Brasil, seria impossível imaginar que um presidente seria alguém que elogiou torturador, né? E hoje nós estamos nessa situação. Então, onde é que essa memória desapareceu? Onde foi que essa memória básica do que seria, assim, isso é o permitido até, né? Quer dizer, a democracia acaba no momento em que existe alguém que elogia torturador. Então, ali não estamos mais no campo democrático mesmo, estamos no campo da tortura, da eliminação dos adversários políticos através da eliminação mesmo física dos adversários políticos e censura, tudo isso, é abuso de poder. Então, em que momento isso se perdeu, essa memória que existia nos anos 80, nos anos 90 e boa parte dos anos 2000. Então, já identificar essa questão é importante, foi através do discurso de corrupção e tudo isso, sem dúvida. E eu acho reafirmar que não, isso não é normal, e que estamos, sim, no Brasil, na barbárie, e que o mundo todo vê o Brasil como lugar de barbárie. Hoje, aqui, nós temos vergonha para muitas pessoas de ser brasileiro e de vir do Brasil. E eu acho que é um absurdo, e então, nisso, temos que, aí sim, juntar todo mundo que está de acordo com essa visão e retomar. Seria uma nova Constituição, uma reatualização da Constituição de 88. O que foi o processo da Constituição de 88? Talvez. Então, para essa frente antifascista e frente democrática, temos aí uma boa base de diálogo, não é? Obrigado, Silvia. Naya, por favor. Bom, eu quero agradecer todo mundo, agradecer os que acompanharam, teve uma ótima interação, não sei quantas pessoas nos acompanharam, depois o Miro vai nos dizer, mas agradecer a todos, eu acho que foi muito bom, e eu quero deixar um recado, fiquem em casa todos, e Naya, faz o encerramento, por favor. Então, eu quero agradecer a participação de todos, especialmente da Silvia, do Cláudio, e eu quero encerrar com algumas palavras do Luiz Fernando Veríssimo na sua crônica Aldir e a Sombrinha. O quase hino do Aldir e do João Bosco, em reação à ditadura de 64, falava da esperança que subsistia naqueles tempos, a esperança equilibrista que andava na corda bamba de Sombrinha, ameaçando cair. Quem poderia imaginar que estaríamos de novo carregando uma sombrinha metafórica numa corda bambolhante, sem saber o que nos espera nos próximos passos? Os generais de fachota que hoje ocupam o governo nos asseguram que não vem golpe. Não vem porque já veio, e nem precisaram de tanques na rua. Entraram no poder pela porta principal, atendendo convites. De qualquer maneira, não soltem essa sombrinha.
Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada. Prazer. Obrigado, gente. 27 Até a próxima. 27 mil Bravo pessoas pela luta. nos viram em algum momento dessa live aqui, viu, gente? Muito bom. Uau! Muito bom mesmo. Excelente, parabéns. Valeu. Rede Soberania está à disposição aí do Comitê. Eu me Benedito. escutei, muitas coisas foram Obrigado, aí. gente. Eu tive que pôr o som para eu escutar o Cláudio. Opa, Obrigada, foi um prazer. obrigado, Valeu. gente. Vou Vou lá. divulgar agora o podcast. E bravo, parabéns pela luta de vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau.